Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje pela primeira vez fazendo uma live no LinkedIn, né? Estou me acostumando aqui com a ferramenta, porque costumo fazer, né, muitas lives lá pelo Instagram. E hoje, assim, numa estreia fantástica com uma convidada extremamente especial, que é uma pessoa que eu admiro demais, já acompanho ela há muito tempo, já fiz alguns treinamentos com ela, inclusive sobre LinkedIn, né? Sobre business influencer, enfim. Ela é uma pessoa fantástica e tem uma trajetória de vida muito inspiradora. Então, eu trouxe essa convidada para falar com vocês aqui, para que a gente possa extrair aí muitos conhecimentos hoje, que com certeza vão ser muito importantes para a gente utilizar na nossa vida e na nossa carreira. Então, deixa eu chamá-la aqui, a Flávia Gamonar. Olá, Bom Flávia. Bom dia, boa tarde, né? Estamos naquela linha. Obrigada pelo convite. Estamos no meio. Eu que te agradeço aí por ter aceitado. Flávia, para a gente iniciar, né, essa conversa, eu gostaria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Sei que muitas pessoas já te conhecem, né? Mas para aquelas que ainda não te conhecem, saber um pouquinho quem foi Flávia Gamonar desde o início e como que você chegou até aqui, né? Como foi a sua trajetória? Legal, vou fazer um resumão. Já aproveito para dar um alô aí para quem está entrando. Gente, estamos ao vivo. Comentem aqui, mandem questões para a gente. Vamos fazer um bate-papo bem legal. Bem, então vamos lá. Eu, na verdade, lá atrás, quando era uma pessoa. Eu ainda sou uma introvertida, né? Mas lá atrás eu era introvertida e tímida. Aos 17 anos, eu não sabia o que eu ia estudar da vida. E aí, na época, eu escolhi o curso mais barato que tinha, eu gostava de ensinar e eu me tornei professora. Me apaixonei por isso, então eu estudei para ser professora. Só que eu não gostava muito da área que eu atuava, né? A disciplina que eu atuava na época. E dentro da empresa que eu estava, né, que eu fui contratada, eu consegui fazer uma mudança lá dentro, fui para uma outra área de pesquisa e desenvolvimento, me encontrei no mundo de desenvolvimento de produtos, especificamente de softwares educacionais, né? Deixa eu ajustar minha luz aqui. E achei que eu realmente tinha me encontrado, né? Estava ali trabalhando com aquilo, até que um dia me convidaram para o marketing da empresa. Era uma área nova ali e eu aceitei ir, né? Então fui me especializar nessa área e somei tudo isso, né? Falei, puxa, tem muita conexão com o que eu faço aqui. E aí, de fato, mergulhei no marketing, fiquei nessa área, fiquei alguns anos ali naquela empresa, fui promovida, enfim, só que fui demitida depois de um tempo, junto com várias outras pessoas. E fiquei 6 meses sem trabalho, isso final de 2014. Então, 6 meses sem trabalho, pensando, né, e aí, o que eu faço? Um misto de alívio com preocupação, o que eu vou fazer da vida? Estava terminando meu mestrado na época e fiquei, de fato, sem, não conseguia nenhuma oportunidade, não usava LinkedIn nessa época e consegui um novo emprego por indicação de uma amiga, no marketing de uma outra empresa, de novo. E quando eu entrei, eu pensei, puxa, eu não quero viver isso de novo, porque não há garantias, né? No empreendedorismo não há garantias, no CLT não há garantias. Amanhã você pode estar fora. E eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa, cuidar de mim, da minha imagem, me desenvolver, ampliar minha rede, atualizar meu LinkedIn. E foi aí que eu comecei a criar conteúdo, em 2015. Esses conteúdos foram dando muito certo, muitas pessoas chegando, muito feedback, muitos convites, e eu fui conciliando uma rotina de funcionária com empreendedora, né, nas minhas horas vagas, até que um dia não deu mais para sustentar os dois, e eu cumpri meu aviso prévio, pedi demissão, então devo muito esse movimento também, por meio desse trabalho com o LinkedIn, né, de convites, de oportunidades surgindo, desse trabalho de marca pessoal, independentemente de quem você é, sua idade, sua cidade, seu cargo, você ter voz, né, você poder compartilhar coisas que abrem portas com o seu nome, não mais com o nome da empresa. Então, esse é um resumão de como eu fiz essa transição algumas vezes, na verdade, né? Primeiro, de uma área, por ter me formado em uma área diferente da qual eu fui atuar depois, buscando aí um desenvolvimento contínuo, que eu faço até hoje, e uma segunda transição, de deixar o mundo da empresa ali como funcionária para ser uma empreendedora. E dentro do empreendedorismo, fazendo transições com frequência também, se reinventando, pensando coisas novas. Então, resumão. Flávia, dessa história que você contou, eu acho que tem 2 pontos assim bem interessantes, né? Primeiro,
porque assim, você ressignificou um momento que seria um momento ruim da sua vida, né? Porque assim, houve uma demissão, provavelmente essa demissão, na tua visão, não foi justa, certo? Em termos, né, daquilo que você entregava, e enfim, foi uma circunstância que aconteceu, porque você disse que muitas pessoas foram demitidas, então acredito que foi uma redução de custo, uma coisa assim, da Sim, empresa, né? E sim. ao mesmo tempo, muitos profissionais hoje passam por isso, né, por esse momento de demissão. E é um momento muito delicado, principalmente porque a maioria das empresas não tem um processo de demissão humanizado. Eu Exato. recebo muitos profissionais hoje que eles vêm assim com traumas mesmo muito profundos ou com a tua autoestima extremamente abalada, porque passaram por uma demissão onde simplesmente o gestor, né, fez aquilo de uma forma assim abusiva até, né, com assédio moral e tudo, e isso dificulta muito a recolocação desse profissional, seja no CLT ou seja mesmo para ele empreender, né? Porque querendo ou não, você fica abalado, e quando a tua autoconfiança se abala, isso interfere totalmente nos seus resultados, né? Seja numa entrevista, seja para você retomar. No seu caso, você conseguiu ressignificar isso, então, por mais que tenha ficado 6 meses aí fora do mercado, para trazer essa força de falar, não quero mais passar por isso. Sim, deu uma abafadinha no seu áudio agora nas últimas palavras. Não sei se é o microfone, se pode ser a conexão. Eu não sei, eu acho que a Agora conexão melhorou. também. Melhorou. Acho que Bom, a conexão. é isso que eu penso. Inevitavelmente a gente vai viver demissões, desligamentos, né? Faz parte dos ciclos da nossa carreira, ou a gente sai, ou saem com a gente. Quando Sim. acontece, geralmente a gente fica muito abalado, porque por mais que você não esteja vivendo um cenário tão legal, às vezes você é pego de surpresa, o processo não é humanizado, né? Não, parece que do nada você não importa mais. Uhum. Mas depois de um tempo, olhando de fora, né? Você sai da ilha para ver a ilha, você também percebe que, puxa, eu também fiz algumas coisas que não foram tão legais, né? A Flávia que eu era naquele momento, mais nova, mais inexperiente, poderia ter acertado de uma outra forma, mas eu também não controlaria os rumos que aconteceram ali, porque era o cenário da empresa, de reestruturação, né? De uma fusão que estava acontecendo. Então, depois eu enxerguei que eu também não posso colocar toda a culpa, mas o processo que eu vivi não foi legal, porque, imagine, aquele ambiente instável já há muito tempo, pessoas super preocupadas com o que aconteceria com a empresa, porque eram rumores. Até um dos artigos mais lidos meus, para todos aqueles que já choraram escondidos no banheiro da empresa, ele é sobre essa época, antes da minha demissão, em que eu encontrava pessoas vivendo instabilidades também, sem saber o que ia acontecer com o cargo delas, porque existia um silêncio ali na empresa. A gente não conseguia respostas por algum tempo, então a gente entendeu que algo estava acontecendo, né? E quando eu fui demitida, uma semana antes eu tinha sido homenageada por tempo de casa, uma cerimônia, recebi medalhinha, tapinha nas costas, e na semana seguinte me chamaram pelo comunicador, desce aqui no RH, né? Quando você recebe uma mensagem dessa, você já desconfia. Uhum. E quando eu cheguei na sala do RH, não era o meu chefe, era um estranho que tinha sido contratado para isso, né? Tinha Nossa. acabado de chegar na empresa. E simplesmente falaram, e tô aqui, assina aqui, e assim, o que aconteceu? Eu queria saber o que aconteceu, eu queria saber qual foi o motivo, né? Eu queria um feedback. E do nada, né? Eu até ouvi a frase: me dá seu crachá, eu te acompanho até a porta. Virou o nome do meu segundo livro: Me dê seu crachá, eu te acompanho até a porta. Foi o que eu ouvi, Esse foi o porque segundo, Flávia? Achei que era o primeiro. foi o O segundo primeiro livro, foi qual? foi o Disrupt Talks, que era um livro sobre inovação. Ah, tá. E nesse livro, né, eu contei o que eu senti, muito inspirada por uma outra empreendedora que viveu isso, a Cláudia Giudice, que saiu de uma grande empresa, foi demitida e abriu uma pousada na Bahia. Já fiz live com ela também. E eu me Legal. inspirei muito nela, porque ninguém falava de demissão em 2015, quando eu escrevi esse artigo. Era um assunto tabu, velado, não vou expor. As pessoas falam mais abertamente. Então, eu gostaria de ter vivido um processo mais respeitoso. Eu acho que as pessoas esperam pelo menos isso das Sim, empresas. sim. Claro que é inevitável, né? Houve um planejamento errado, você vai ter que cortar custo. Tem muita gente despreparada nas empresas de vários modos, né? Eu já tive caso de clientes que foram contratados por uma empresa, pediram demissão da empresa para abraçar um projeto e em 2 meses foram demitidos. Quer dizer,
É uma coisa assim, porque a empresa se precipitou em contratar você. Sim. Mas acho que não é. Estava inflando ali, falando aqui abertamente, muitas vezes estão inflando uma estrutura para uma valorização, para um passo da empresa, e depois essas pessoas são descartadas, né? Então, isso é muito, muito complicado. E quando a gente olha para o empreendedorismo, a gente vê que, claro, existem instabilidades também, mas determinadas coisas a gente não se sujeita mais, né? Porque você começa a olhar as coisas de uma outra forma. Só que empreendedorismo também não é para todo mundo, né, Flávia? Sim. Nem Eu todo acho que é mundo tem perfil, né? Acho que o primeiro ponto, quando a gente fala aí de transição, desligamento, demissão, a gente entender que esses movimentos acontecem, a gente tem que se preparar, né? Não depositar tudo ali, cuidar da nossa rede, manter o nosso currículo atualizado, continuar se aperfeiçoando, pensar um plano B, e também entender que no empreendedorismo vai existir instabilidade, como você disse, não é para todo mundo. Tem gente que gosta de estar em uma empresa, quer fazer parte, ela não quer criar o próprio negócio dela. Não dá para a gente romantizar o empreendedorismo, que é para todo mundo, que dá certo, que vai funcionar, que você vai ter cliente. Você é uma empreendedora, eu também. A gente sabe que as coisas oscilam ao longo do ano e que quando uma coisa está funcionando, a gente já tem que estar pensando outra para não esperar que ela parar de funcionar, né, e atender as demandas do mercado. E assim, quando a gente vai empreender, a gente entende muito da nossa entrega, mas a gente não sabe vender, a gente não sabe de marketing. Você ainda teve né, essa sorte, assim, vamos dizer, que você já era dessa área de marketing, né? Então, para você, talvez isso fosse mais fácil. Mas para mim, que era uma pessoa, assim, extremamente técnica, né, farmacêutica, técnica, garantia da qualidade, indústria farmacêutica, quando eu vou para o empreendedorismo, eu não sabia como oferecer o meu trabalho, como vender, como precificar, né? Então tinha uma série de dificuldades nesse ponto. E a gente precisa desenvolver novas habilidades, né? Uma dificuldade que eu vejo na prática, né? Como você disse, como eu vinha desse mundo, e aliás, eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi que no mestrado a minha pesquisa foi focada em modelagem de negócios. Eu estudei modelos de negócios com foco em plataformas de redes sociais, mas ao estudar modelos de negócios, eu consegui aplicar isso para pensar o meu negócio, os meus produtos, e a partir disso pensar formatos, nomes, quem é o público, precificar corretamente e ir testando, porque você começa e você no caminho desse espírito de startup, você vai ter que fazer alterações, nem tudo vai sair como você pensou, algo que você imaginou que teria demanda não tem. Então, essa dificuldade eu vejo muito na prática. O que eu vejo bastante hoje, quando eu atendo consultoria de LinkedIn, né, nesse sentido? A pessoa é ótima, super profissional, ótima experiência, vivência, já está ali até empenhada no LinkedIn, quer que as coisas aconteçam, já está gerando conteúdo, só que tem uma desconexão entre tudo isso, e quem vai para o perfil dessa pessoa não entende o que ela faz exatamente, como ela está disponível, o que ela vende, aí ela não responde rápido, ela não manda uma proposta adequada, porque isso exige jogo de cintura, né? Ou ela precifica errado. Então, mais do que fazer um trabalho de marca pessoal, a gente tem que cuidar do bastidor, né? do meu modelo, de como eu respondo, que tempo eu respondo, o que eu ajusto. Será que esse preço estava bom? Será que eu altero essa proposta? Porque às vezes o problema está nisso. Você funcionou bem aqui e quando vai para o bastidor, que é a interação com essa pessoa, as coisas não fluem. E assim, né? Só uma entrega muito boa vai gerar mais clientes e vai gerar com que as pessoas realmente tenham essa credibilidade, né, em você e crescer a sua empresa. Mas, como você disse, né, precisa ter, eu chamaria isso tudo que você falou de estrutura. Gente, me desculpa que eu tô com um pouco de a garganta. Eu não sei se eu tô com Covid de novo, para falar a verdade, viu? Porque eu tô sentindo a garganta muito ruim. E você viu que tá voltando, né? Tá muito forte. Então, mas assim, eu chamo isso de estrutura. Então, assim, se a pessoa não conhece também de gestão, né? De empresa, de estrutura, ela sofre também nesse momento, né, de empreender justamente por esses motivos que você falou, né, porque é diferente você ser técnica, trabalhar na sua entrega, e você, de repente, ter que ter essa interação com pessoas, com o público, e nem todos também têm, né? Sim. Nem todos também têm esse perfil de ter essa interação. Então, isso é muito, muito importante. Mas assim, Flávia, se eu te perguntasse assim, quais são as principais habilidades ou
ou virtudes, né, que um profissional ele precisa ter hoje, você, na sua visão, para se manter nesse mercado de trabalho tão, né, que está tão mudado hoje, né, muita inovação, muita tecnologia. O que você acha, assim, que os profissionais precisam hoje? Bom, essas habilidades, né, comportamentais ou técnicas variam, claro, dependendo de cada área, mas como a gente vê, né, um mundo que de uma semana para outra as coisas mudam, novas tecnologias, recursos. Eu acho que o principal é essa vontade de continuar aprendendo, se aperfeiçoando, a proatividade, né? Deixa eu ficar aqui com o radar ligado, o que eu posso pensar de diferente, no que eu posso me envolver, não ficar só esperando acontecer. E essa vontade de explorar o que surge de novo. Né? Como é que isso pode ser melhor? Não aquele pensamento de, mas sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Né? Acho que a gente precisa continuar estudando dentro das nossas áreas, mas também desenvolver essas outras habilidades comportamentais, de comunicação, né? De como a gente se porta, como a gente se apresenta, escutar o outro, né? Como você disse, a questão do conforme a gente vai rodando um trabalho, a gente também vai tendo mais clientes. Conforme a gente vai rodando um trabalho, a gente também vai entendendo cada vez mais de vida real dessas pessoas, né? Do nosso público. E transformando isso em bons conteúdos, em boas soluções, no nosso próprio posicionamento, no empreendedorismo, vai entendendo para onde o mercado está indo. Por exemplo, houve um certo momento em que eu dava bastante treinamento sobre LinkedIn. E, de repente, eu comecei a ver que lá fora a estratégia de funcionário embaixador estava crescendo e no Brasil pouco se falava sobre isso há alguns anos. Então, via conteúdo, eu comecei a falar bastante disso, que era uma coisa que eu já estudava, e fui mexendo, né, esquentando esse mercado, e de repente as pessoas não sabiam que aquilo existia, então com conteúdo, com um posicionamento de especialista naquilo, você também atrai e até antecipa demandas naquele mercado, e isso te torna, né, traz um diferencial para você, então é radar ligado o tempo todo. Eu falo muito sobre o protagonismo de carreira e o profissional empregável, né? Porque o profissional empregável é aquele que ele é capaz de gerar renda independente da empresa que ele está. E hoje, essa questão da marca pessoal, por exemplo, né, do posicionamento no LinkedIn, ele traz muitos benefícios para o profissional, para ele se tornar esse profissional empregável, para ele se tornar esse profissional protagonista de carreira. E você trouxe um termo embaixador, né? Mas aí, nesse caso do embaixador, ele traz mais visibilidade para a empresa ou também para ele, enquanto Na verdade, embaixador? dois, né? Quando ele decide se engajar nessa estratégia da empresa, que muitas vezes é um incentivo da empresa, apesar de ele não ser obrigado, geralmente, quando ele faz isso, ele também está fortalecendo a imagem dele de especialista. Né? Faz parte daquele momento de carreira dele estar naquela empresa com aquele cargo, mas a carreira é dele. Né? A carreira dele vai seguir, eu vejo outros momentos, né? Eu vejo muitas vezes os extremos, assim, ou a pessoa não é ativa de jeito nenhum na rede, não posta nada, não tem nenhuma foto no banner ou uma foto adequada dela como profissional, ou às vezes também ela vai muito para vestir a camisa assim de uma forma muito forte da empresa, de forma que as pessoas a reconheçam pela empresa, sabe? Como antigamente era, é o João que trabalha não sei na onde, é o João de não sei quem. Então, assim, às vezes a pessoa também ela começa a ter uma característica muito forte, mais voltada para a empresa, ao ponto de que é difícil dela até receber alguma proposta diferente, porque o profissional recrutador que olha o LinkedIn dela imagina que ela está muito bem naquela posição, naquela carreira, porque ela está defendendo ali muito fortemente. Então, acho que tem que ter um meio termo, né? De trazer valor para a empresa, mas também trazer valor para a tua marca pessoal, né? Exato, por isso que um equilíbrio em relação aos temas que você publica, aos formatos, você também trazer você como profissional, a sua especialidade, até alguns toques de vida pessoal. Isso não significa que você tenha que escancarar, expor a sua vida pessoal, mas um toque que aproxima, que conecta, humano.
Aí as pessoas vão ver você e não o seu cargo, porque sim, né? Muitas vezes o cargo que você tem agora é super importante, aquela chancela daquela empresa, isso posiciona você naquele mercado, é uma super conquista, abre portas também, mas você não pode se esquecer que coisas acontecem por sua vontade ou, né, por coisas que você não controla, e de repente o que sobra é o seu nome, e o seu nome está forte, o seu nome está sendo lembrado, independentemente do lugar em que você está agora. Muita gente tem dificuldade com isso, né? E eu senti isso na pele quando eu fui demitida. Na época eu era gerente de marketing, quando eu fui demitida, eu senti, caramba, eu não sou mais nada. Eu tinha vergonha. Se alguém me encontrasse na rua, tá trabalhando com o quê? Parece que eu não sou mais nada porque eu não tenho um cargo. Não, eu continuo sendo um profissional de uma área que deixou de ter aquele nome de cargo, mas que tem um conhecimento. Então, eu posso continuar me posicionando como alguém, sim, eu sou alguém, né? Não dependo de um cargo, mas foi um processo para mim, de construir de novo essa autoestima, independentemente de onde eu esteja. E muitas vezes acontece isso, principalmente com profissionais que estão há muito tempo, né, dentro de uma empresa, né? Às vezes eles mesmos não se reconhecem, assim, como profissional individual, né? Eles estão muito ligados à empresa. E muitos profissionais também que eu atendo hoje, por exemplo, eles passam anos, muitas vezes, no mesmo cargo, sem ter um upgrade, sem ter uma promoção, sem ter um aumento salarial. E às vezes eu me pergunto, assim, né, como que a pessoa realmente claro, ela fica frustrada ali, né, naquela situação, mas muitas vezes falta um pouco de ação também por parte dessas pessoas de se posicionarem melhor, tanto no LinkedIn, por exemplo, né, para outras empresas, mas também dentro das empresas, né, também dentro do... Porque, via de regra, as pessoas que são muito boas tecnicamente, elas acham que elas não precisam demonstrar isso, que é a obrigação do gestor identificar. E, de fato, talvez o melhor dos mundos seria, mas, na realidade, isso não acontece, né? Porque, na realidade, o gestor tem você e tem mais um monte de gente ali junto. Então, para ele fazer para ele fazer essa distinção, para ele realmente reconhecer você, você precisa usar de determinadas estratégias para ter a tua marca pessoal também dentro da empresa, né? Exatamente. Acho que são muitos fatores que a gente lida. Então, você tem um fator interno, muitas vezes um líder que não está tão preparado, né? Que não consegue perceber isso no dia a dia, e aquele profissional vai ficando e vai se frustrando, ou às vezes políticas da própria empresa, aquele profissional está ali há anos, mas promovem um outro que acabou de entrar. Então, tem um fator que a gente não controla. E aí entram vários outros fatores, né, do quanto essa empresa, ou aquela área, ou aquele líder precisa de desenvolvimento, e de coisas que às vezes não dependem dele. Por ele gostaria, mas por outras questões, outras pessoas e processos, aquilo não acontece e frustra esse profissional. Mas claro que também cabe a esse profissional, como você disse, se mostrar. Puxa, a gente precisa desse marketing pessoal. Quando a gente fala marketing, algumas pessoas torcem, né, o nariz achando que é forjar algo. Não, é você dar visibilidade para quem você é, para as coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes o seu vizinho não sabe o que você faz profissionalmente. Sua família não sabe, né? Existem muitas crenças limitantes acerca do marketing e das vendas, né? As pessoas acham que vender é errado, que fazer marketing é errado porque é falsidade. Mas, assim, é porque, de fato, a maioria das pessoas que tem muita habilidade em se vender ou vender a sua imagem, é claro que muitas vezes elas vendem até um pouco a mais do que elas realmente são. E isso acaba fazendo com que as pessoas que são boas mesmo, que são de fato, sintam que aquilo é sujo, né? Você fazer marketing é você se comparar àquela pessoa, e na verdade não. Na verdade, enquanto você não está fazendo seu marketing, você está permitindo que o mercado seja tomado por essas pessoas que de fato não são e que estão tomando o teu lugar, estão tomando lugares que poderiam ser por direito seu, né? E isso gente que é boa, né? Mas que por insegurança, por outros motivos, tem receio de publicar, de fazer alguma coisa. A empresa vai ver, o chefe vai ver. Né? Enfim, tem várias objeções que acontecem, mas ao mesmo tempo a gente também precisa conseguir identificar quando a gente está num ambiente que o nosso crescimento só vai até ali, né? Tem hora que a gente tem que sair. Eu saí de uma empresa, uma época, que eu sabia que eu não ia passar daquilo ali, não tinha como, era a estrutura do local.
E eu queria mais, então eu não podia passar uma vida esperando que algo além daquilo acontecesse. Eu fui atrás do que eu queria. E isso que você comentou, a gente vê muita historinha no LinkedIn, ou muitas pessoas pensam que para fazer um trabalho de marca pessoal tem que, como eu disse, escancarar a vida ou contar historinhas o tempo todo. Não é isso, né? Por isso que às vezes fica queimada essa estratégia. E eu também acho, finalizando aqui, que a gente tem que atrair algumas coisas para a gente. Eu vou dar 2 exemplos. Um cargo que eu tive uma época, eu queria fazer uma mudança de área, e eu tinha algumas horas que sobravam no projeto que eu estava, e eu via que naquela outra área, que era muito próxima da minha, os produtos da empresa tinham pouca informação, os materiais dos produtos da empresa não eram tão bacanas assim. E eu me ofereci, posso reescrever, posso reformular, né? E permitiram. E foi isso que acabou me levando para ir para a área de marketing depois. Essa proatividade de eu tentar fazer uma coisa que não era minha, mas que aceitaram, né? E uma outra história é a história de um colega que precisava fazer uma apresentação para a diretoria da empresa da área dele, e ele ia fazer essa apresentação em parceria com uma outra colega. E aí essa outra colega foi lá e preparou toda a apresentação, né? E quando ele viu o material, ele quis fazer alterações. Olha, vamos melhorar aqui não está tão claro, né? E ele ficou com muito receio de fazer isso e com medo dessa pessoa não gostar. E eu incentivei, falei, olha, você também tem que fazer parte disso. Não pode ser apresentação de escola que cada um faz sua parte, né? Um fala, o outro fez o slide. Se envolva, demonstre, melhore um processo. No caso dele, ele não teve uma boa receptividade dessa colega. Ele fez vários ajustes, o material ficou muito melhor, mais claro. Essa pessoa negou, não aceitou nenhuma melhoria. E ali, na hora de apresentar, né, ganhou mais espaço. Então, veja só, nos pequenos detalhes, se a gente também não vai atrás e se envolve, e não deixa eu participar disso também, a gente não ganha essa evidência dentro da empresa, né? Sim, o meio corporativo, eu costumo dizer, né, que é um jogo, né? E se você não sabe jogar, aliás, se você não sabe a regra, você não vai conseguir ganhar. Você não vai conseguir jogar e muito menos ganhar. Então, assim, você está lidando com pessoas, você está lidando com a cultura, você está lidando com a política da empresa. Então, pessoas que falam, não gosto de política. Você pode não gostar da política que a gente vê por aí, mas tudo é político. Dentro da empresa, existe uma política, existe as lideranças, existe os donos do poder dentro do seu próprio setor. Então, você precisa identificar isso e para saber lidar com essas situações e trazer realmente a superfície aquilo que você pode entregar de melhor e que pode ser melhor visto, porque também não adianta ser aquela pessoa que tem resultados se você não consegue demonstrar os seus resultados, né? Porque você pode ter resultado, mas se for o segredo mais bem guardado do mundo, você vai continuar ali sempre tendo resultado e outras pessoas levando crédito, né? Muitas vezes pelos seus próprios resultados. Então, mas isso é o que eu vejo da importância das soft skills, justamente. Porque um profissional que é extremamente, que ele tem 100%, vamos colocar assim, de hard skills, mas que ele não tem soft skills, provavelmente ele não vai crescer na carreira. Agora, um profissional que tem muitas soft skills, por mais que ele não tenha tantas hard skills, ele normalmente é um profissional que mais se destaca. Exato. Claro. E por isso que muita gente fica com aquela sensação, né? Nossa, eu conheço, a pessoa nem é tão boa assim, mas por que ela cresce, ela tem oportunidades? Às vezes ela está conseguindo se vender. Claro que uma hora, se não for tudo aquilo vai ser descoberto na prática, né? Porque mídia social também, a gente consegue dizer que a gente é quem a gente quiser, né? Conforme a gente quiser. Só que, de repente, não se sustenta. Então, tem que ter um mix aí para você conseguir valorizar o seu trabalho. Sim, mas eu concordo com você, mas, por exemplo, assim, um profissional que ele é extremamente técnico, muitas vezes ele sabe fazer aquele trabalho, ele sabe entregar o resultado, mas ele não sabe sair de uma situação com o cliente, ele não sabe ter um pensamento estratégico, um pensamento voltado para resultado. Né? Ele não sabe, ele se preocupa muito com o seu trabalho ali, mas ele nem sabe o que aquilo está influenciando no resultado da empresa. Então, facilmente uma pessoa que tem uma visão mais estratégica, ela vai conseguir, de repente, alcançar um cargo de gestão, outros cargos, porque ela tem aquilo. E quanto mais a gente se aproxima da gestão, mais a gente se afasta da técnica, né? É fato. A gente não consegue mais saber o detalhe, porque nem é mais o objetivo. Então, o profissional ele precisa entender também para onde ele quer direcionar, né, a sua carreira, se é para o executivo ou se é para o executor,
né? Então, é muito interessante Esse é isso. um passo importante. Tem gente que não sabe o que é da carreira, né? Não sabe Uhum. qual é o próximo passo, não sabe onde quer chegar. Hoje é muito complicado, complexo a gente pensar num cenário de 5, 10 anos, por conta, né, das coisas que mudam rápido. Mas, ao menos para os próximos meses ou anos, o que se espera? Onde é que você quer chegar? Com o que você sonha? E não vai adiantar só sonhar com isso, ou só esperar que te deem uma oportunidade, sem mapear as competências que você precisa desenvolver, sejam técnicas ou comportamentais, para se aproximar disso, né? Não ficar só dependendo da sorte, mas se Exatamente. preparar para assumir. Exatamente, eu costumo até dizer quando eu faço orientação para entrevistas, né, que uma das perguntas práticas da entrevista é essa, né, como você se vê no futuro, como você se vê daqui 3 anos, e aí a pessoa já vai preparada para responder, né, daqui 3 anos eu quero chegar a um cargo X, mas aí se o recrutador vira para você e pergunta, e o que você está fazendo hoje para alcançar esse objetivo? Muitas vezes ele Sim. vai te pegar no pulo, porque assim, você quer aquilo, mas isso está no âmbito do sonho, você não está traçando metas realmente para alcançar aquilo. Então, se ele faz essa pergunta para você, normalmente você vai ficar sem resposta, se você não traz isso realmente como um projeto, né, de vida para você realmente alcançar. Então, o profissional hoje, ele não pode mais ser aquele profissional, né, focado ali no que ele está fazendo, ele tem que ter muito mais. E você já deve ter ouvido a frase, né, acho que todo mundo já ouviu, que se contrata pelas habilidades técnicas e se demite pelo comportamento. Mas hoje em dia, o próprio RH das empresas está buscando elementos para avaliar esse comportamento já na entrada, para evitar essas demissões depois. Então, Sim. assim, algumas ferramentas, algumas coisas estão sendo já colocadas para avaliar soft skills também no processo seletivo. É claro que numa entrevista é difícil você identificar tudo, mas existem formas, né, de traçar perfil psicológico, tudo, para que você consiga aí já demonstrar essas habilidades no processo seletivo. Isso é muito, muito legal. Mas, E às vezes a Flávia, pessoa não sabe, né? Puxa, mas eu sou tão bom, eu tenho essa experiência, por que eu não fui aprovado? Às vezes é um detalhe ali da entrevista. Esses dias eu vi um caso de uma pessoa, acho que era uma jovem, que foi para uma entrevista, e aí né, a pessoa que estava entrevistando, você trouxe seu currículo? Não, não trouxe, ninguém me falou que era para trazer. Isso já demonstra muito sobre aquela pessoa. ou não saber um pouco, não saber minimamente sobre a empresa, né? O que a empresa Exato. faz, isso é o mínimo, né? Que você precisa conhecer ali para chegar bem numa entrevista, né? Mas, Exatamente. Flávia, eu queria que você me falasse um pouquinho agora sobre os teus produtos. O que você traz, né, para esses profissionais que pode ajudar até na construção dessa marca pessoal, através do LinkedIn. Conta um pouquinho o que você tem de turmas abertas nesse momento. Bom, hoje o meu foco tem sido muito relacionado à marca pessoal, LinkedIn, a produção de conteúdo, né? A gente tem vários profissionais no mercado que abordam esse assunto, ou que têm cursos, treinamentos, consultorias. Muitas vezes a gente tem nichos diferentes, né? Focos diferentes, com trabalhos que se complementam. O meu é mais focado na questão do conteúdo, de como você pode criar conteúdo no seu perfil para destacar sua marca, se conectar com oportunidades, seja como empreendedor ou como funcionário. Então, tem cursos, tem treinamentos para empresas, palestras, consultorias para quem precisa de um trabalho mais personalizado. De turma aberta, no momento, a Influi tem um curso que começa amanhã sobre como gerar receita com o seu conteúdo, a sua influência e o seu conhecimento. Então, fala sobre modelos de negócios, né? Já aconteceu uma turma agora recentemente de produção de conteúdo, então ainda não tenho a data da próxima. E no mais, as consultorias, que são personalizadas, individuais para empresas, para focar ali na estratégia da pessoa mesmo e ela resolver e ganhar essa autonomia para seguir fazendo esse trabalho. Ótimo, gente. Então sigam aí a Flávia nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, que eu tenho certeza que ela tem algum produto aí que vai trazer solução para aquilo que você está buscando hoje, né? Principalmente quando se trata dessa questão de marca pessoal, de visibilidade, de posicionamento, né? Que é muito assim como a importante. Richelle tem, né? As soluções que ela oferece. Agora a Richelle vai contar as dela. Eu estou, na verdade, com uma masterclass agora aberta, especificamente para quem quer ser promovido. Então, é uma masterclass que é uma aula, né? Que eu vou falar para você assim, o que você precisa fazer realmente para ser promovido, para a gente entender, porque eu tenho atendido clientes que estão há 4, 5, 6 anos sem promoção,
e, de repente, em 3 meses de mentoria, conseguem essa promoção. Então, às vezes, você vê que é uma mudança de chave, né? Muitas vezes a sua promoção está até aprovada no budget da empresa, mas o seu gestor está esperando o momento certo de te entregar. Ele ainda sabe que, ele acredita que você ainda falta alguma coisa ali. E é isso que vem complementar. Porque, de novo, né? As suas soft skills, elas vão determinar onde você vai chegar na sua carreira, seja dentro ou fora da empresa. Por quê? Porque é uma questão de mentalidade também, né? Tem pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, tem pessoas que têm uma mentalidade fixa. E essa mentalidade fixa, ela precisa ser alterada para que você consiga alcançar esse crescimento. Só que tem pessoas também que não querem crescer e tá tudo bem, né? Eu acho que aí depende muito do seu objetivo. Agora, você ficar frustrada com a sua situação e não fazer nada, aí não pode. Né? Porque aí você vai continuar frustrado, continuar andando com aquela turma que só reclama, né, da empresa e que não cresce. Então, assim, a gente vai falar sobre isso também, vai falar sobre o ambiente que você está, porque o ambiente te ajuda no seu crescimento ou não, né? E eu vou contar também a minha experiência pessoal e profissional aqui de como eu consegui ter promoções muito rápidas e alcançar um cargo de gestão muito cedo, através das minhas habilidades e do que eu aprendi também, porque eu também errei bastante, mas a gente vai aprendendo, né, com esses erros e vai conseguindo ajudar outras pessoas, né? Vivências na prática que ajudam. E acho que a palavra é movimento, né? Quando a gente fala em carreira, estar em movimento, pensar o próximo passo, movimentar sua rede, continuar se aperfeiçoando, não dá para parar, gente. Tem, inclusive, muitas oportunidades por aí que não encontram pessoas, né? Onde é que estão essas pessoas aí que poderiam se apropriar? E dentro das próprias empresas, como você disse, de repente, algum ajuste ali que você pode fazer te aproxima da sua promoção, né? E essa questão da promoção, Flávia, é muito engraçado, porque, assim, acabou sendo um efeito colateral da minha mentoria. Porque, assim, muitos profissionais que vêm para a mentoria querendo mudar de empresa, eu faço um trabalho com eles para entender, primeiro, por que ele quer mudar de empresa. Porque muitas vezes a gente percebe que ele não quer mudar de empresa, ele quer mudar de área. Ele mudar de empresa, se ele mudar, ele vai encontrar na outra. E aí ele fica mudando, e não vai encontrar aquilo que realmente ele o satisfaz. Então, primeiro a gente faz esse mapeamento. E depois eu começo a estimular essa pessoa a ser o melhor que ele puder dentro dessa empresa para agregar valor no currículo dele. Então, de repente, alguns resultados que ele precisa ter, que ele ainda não teve, para a gente colocar no currículo, poxa, corre atrás desse resultado lá, porque lá é mais fácil para você alcançar, isso vai trazer valor para você. Então, o pensamento dele está em trazer valor para ele. Mas, obviamente, que, por efeito colateral, isso traz valor para a empresa. E muitas vezes, nesse momento, ele que veio para a mentoria para mudar de empresa, acaba sendo promovido. Porque ele mudou o mindset dele ali. Ele mudou a forma de pensar e a forma de agir. Então, quando eu percebi isso, que as pessoas, né, por efeito colateral, acabavam sendo promovidas, então eu comecei a olhar para isso e aí formatei esse produto que vai trazer justamente para esse objetivo. Então, é bem bacana. E o José Rubens aqui está falando, ó, fiz consultoria com a Flávia e foi um excelente investimento para minha carreira. Ó, aqui, ó, um depoimento ao vivo. Obrigada, José Rubens. Eu acompanho, gente. Realmente, o José Rubens é um sucesso. A gente, se vocês descerem ali no histórico de publicações dele, é visível as conquistas dele, quanta coisa bacana ele criou, os próprios projetos, os próprios cursos e consultorias. É muito legal quando a gente vê esse tipo de resultado na prática e a gente percebe que nós podemos fazer o que a gente quiser como profissional. Por que você não cria suas próprias iniciativas, causas, projetos, o seu livro, o seu curso? Muitas vezes a pessoa tem toda a condição para isso, mas está ali, né? Fechada, fazendo sempre o mesmo, chateada, e a palavra é movimento. Então, muito legal também saber da Masterclass da Richelle. E exatamente. E assim, né? Eu sempre falo sobre resultado, né, Flávia? Então, assim, se tem um resultado na sua vida que não tá bom, seja em qualquer área da sua vida, é algo que você precisa dar atenção. Porque, assim, às vezes as pessoas caem na normalidade também, sabe? Assim, não, é normal, eu não vou conseguir ser feliz em todas as áreas. Se eu já sou feliz no amor, eu não vou conseguir ser feliz no trabalho. Sim, assim, é um conformismo, né? Eu já pensei isso algumas vezes também. E é uma crença. Não pode ser conformado na vida. E é uma crença de que a gente não é merecedor. E, na verdade, assim, né? Eu acredito, né? Acredito em Deus e tudo, e acredito que Ele nos trouxe aqui para viver em abundância em todas as áreas da nossa vida. Se a gente faz o bem, se a gente faz as coisas direitinho, né? Não tem por que dar errado. Então, assim, não há motivo para que você se conforme em dizer, eu vou bem numa área, mas nessa eu não vou e eu tenho que aceitar. Não, você consegue, né? Através do movimento,
melhorar. Sim, e nesse protagonismo, porque eu conheço pessoas que ficam sempre pensando assim, mas se ele me desse uma chance, se ele me como se só dependesse do outro, do chefe, da empresa, mas qual é a parte dela? O que ela precisa fazer? Exatamente. Isso não vai acontecer. Exatamente, tomar o protagonismo disso, aproveitar as redes sociais, aproveitar esse momento que nós temos, que é um momento ímpar, né, de informação, não tem mais como você dizer, eu não sei fazer alguma coisa, porque tudo que você não sabe fazer, deve ter um vídeo no YouTube ensinando. Então, assim, claro que você tem que avaliar as fontes e tudo, mas, assim, não dá para alegar ignorância mais, né, a gente tem curso de tudo quanto é coisa, tem muito conteúdo gratuito bom, tem muito conteúdo pago bom, então você tem que buscar esse conhecimento de quem já passou por isso, né, e quem pode te dar a mão. Exato. Então, esse protagonismo, mas também com um pouquinho de paciência, porque como a gente vive um mundo muito imediatista, né? O reality show, que em 30 minutos muda um acontecimento, a nossa vida não é um reality show, né? Nossa vida tem processos, etapas, e às vezes a pessoa chega, né? Especialmente gerações mais novas, já querendo que em um mês as coisas mudem, então tem que mapear, tem que persistir, e as coisas vão acontecendo também conforme a gente amadurece, a gente se desenvolve. Muitas vezes, quando eu dou aula em universidades, às vezes eu escuto de alunos de 20 e tantos anos, nossa, mas eu tô frustrado, eu não sou promovido. Puxa, vamos construir história primeiro. Você construiu história, você fechou um ciclo, você tem um projeto, um case para contar, não dá para esperar aí, que aconteça. É interessante você trazer isso, porque assim, as pessoas também romantizam, né, essa questão da promoção e da ascensão profissional. Mas eu vou dizer para você, você precisa fazer uma análise quando você é promovido, quando é colocado para você uma oportunidade de promoção. Por quê? Eu conheço profissionais, inclusive recentemente teve um caso de um profissional que ele estava 14 anos na empresa, era cria da empresa, super amigo do dono, e era gestor de uma área. E aí eles promoveram ele a diretor. Em 6 meses, demitiram ele da diretoria. Então, o que acontece? Muitas vezes, uma promoção, ela também pode trazer algo complicado para a sua carreira, porque se você é demitido 6 meses depois, sendo diretor, para você concorrer a uma vaga de gerente novamente, o RH vai olhar estranho, porque é um downgrade. Tem muitos RHs que não passam nem para frente um currículo, porque é política da empresa não fazer downgrade. Se você vai concorrer como diretor, você vai concorrer com caras que estão aí no mercado com muito mais experiência nessa posição. Então, assim, essa promoção, será que ela foi bem estruturada? Será que ele estava preparado? Né? Tem uma série de coisas que precisa ser avaliada, ou será que ele teve também um subsídio, né, da própria empresa de entender que ele estava numa nova posição, e às vezes as pessoas querem o mesmo resultado como a anterior, e muda de figura, né? Na anterior você já tinha uma maturidade, nessa nova você precisa de um tempo para amadurecer. Então, assim, é complicado também, e aí esses jovens, por exemplo, que querem subir muito rápido, muitas vezes eles podem alcançar um cargo rápido, mas e para se manter? Né? Se ele não tem estrutura. Se ele não tem estrutura, fica difícil se manter ali também. Então, às vezes é uma ilusão você querer subir. Não pode ser a qualquer custo, né? Precisa ser bem estruturado, dos dois lados. Exatamente. É um bom ponto. Acho que pouca gente pensa nisso, né? Exatamente, pouca gente pensa nisso. E as pessoas precisam olhar também, né? Que nem tudo que reluz é ouro, né? A gente precisa também ver o que é melhor para nós. Vezes, focado de querer aquilo e não é naquele momento, não é aquilo que vai, né, trazer essa satisfação. Inclusive, a gente tem que pensar outros fatores de satisfação da própria vida pessoal, de um equilíbrio, né? Sim. Enfim, tem muita coisa envolvida. E do quanto que aquilo vai impactar na sua rotina, né? De uma forma geral também, né? E nós estamos em constante mudanças, né? Na verdade, é constante mudança, porque a partir do momento que muda a nossa rotina, a gente vai adequando a nossa carreira para atender isso, né? Para atender essa nova rotina. Aí você tem filhos, é diferente, você casa, é diferente. São tudo momentos diferentes da vida, né? Expectativas, sonhos diferentes, concessões que você faz ou não. É muito diferente. Mas, Flávia, foi uma delícia bater esse papo com você. Agradeço demais a tua presença aqui. Tenho certeza que todo mundo que assistiu ou que vai assistir vai gostar bastante. E quero me deixar à disposição também para aquilo que você precisar. Enfim, te admiro demais, você sabe disso. Já fiz alguns cursos com você e foram muito, muito proveitosos.
Agradeço muito, a gente já estivemos juntas algumas vezes, né? Sempre uma honra. Parabéns pelo seu trabalho, te admiro muito também e muito obrigada pelo convite, né? Espero que tenha sido proveitoso aí para quem participou e para quem ainda vai assistir. Obrigada pela presença aqui, gente. Obrigada, gente. Um beijo para você e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa semana. Tchau.